ação desenrolou-se de acordo com o plano. As divisões italianas de baixo nível defendiam principalmente a costa, onde foram capazes de evitar que as cabeças de praia fossem estabelecidas. Isso aconteceu apesar de os paraquedistas aliados terem sido desagregados quando foram lançados em apoio ao desembarque. Os aliados agora começavam a avançar para o interior, mas encontraram resistência feroz de duas divisões alemãs que haviam sido mandadas para a ilha. Finalmente, Patton começou a fazer progresso quando seus homens começaram a limpar a costa norte. Os britânicos, entretanto, tiveram dificuldades em avançar no leste mais montanhoso. Só em 5 de agosto, eles conseguiram entrar em Catania, a meio caminho da costa. Os aliados, entretanto, foram incapazes de evitar que os alemães escapassem pelo Estreito de Messina para a Itália. Para os italianos, a perda da Sicília foi o último golpe. Mussolini foi deposto e um armistício foi pedido. Kesselring recebeu ordens de Hitler para agir contra a rendição italiana. Mais tropas alemãs foram enviadas às pressas para a Itália, e os aliados agora preparavam-se para invadir. Primeiro Montgomery teria que cruzar o Estreito de Messina e limpar a ponta da bota italiana. Depois, enquanto desembarcava mais forças em Taranto, o recém-formado 5º Exército, que incluía soldados britânicos, desembarcaria em Salerno. Em 3 de setembro, os britânicos cruzaram o estreito e entraram na ponta da bota italiana. Simultaneamente, os italianos assinaram secretamente o armistício. 6 dias depois, foi publicamente anunciado que o desembarque em Salerno havia acontecido. Os alemães rapidamente trouxeram seus soldados e ofereceram forte resistência. O exército norte-americano teve que lutar bravamente para garantir a cabeça de praia, enquanto os alemães faziam ferozes contra-ataques. A Luftwaffe também estava bastante ativa e destruiu um grande número de navios aliados. Os canhões dos navios também tiveram um papel essencial, permitindo que os soldados chegassem à praia. Finalmente, o poder de fogo aliado provou sua superioridade. A cabeça de praia foi expandida e os reforços desembarcaram. Salerno mostrava que os alemães não iriam entregar a Itália sem luta. Agora havia mudado de lado e sua frota navegou para Malta para se render. Os alemães tentaram evitar que os aliados usassem as forças armadas italianas, desarmando-as. Eles também ocuparam Roma e trouxeram mais soldados pelo norte. Nesse ínterim, Mussolini estava preso numa estação de esqui nas montanhas Abruzzi. Por ordem de Hitler, soldados desembarcaram em Buonador e executaram um ousado resgate do ex-ditador italiano.
Eles usaram um avião leve para levá-lo em segurança. Ele foi levado para o sul da Alemanha para reunir-se com sua família e Hitler. Depois, Mussolini criou uma república fascista, fantoche, no norte da Itália. A resistência alemã em Salerno foi vencida após uma semana de luta. Isso permitiu que o 5º e o 8º exércitos se reunissem. Depois disso, os norte-americanos avançaram para o lado oeste da Itália e os britânicos para o leste. Montgomery e o comandante do 5º Exército, Mark Clark, reconheceram a necessidade de coordenar suas operações. Churchill, entretanto, estava decidido a reentrar nos Balcãs, ocupando as ilhas italianas do Dodecanêsio. Os desembarques nelas aconteceram em setembro. A guarnição italiana foi desarmada, mas a falta de apoio aéreo e naval permitiu que os soldados alemães na Grécia rapidamente recapturassem as ilhas. Continental, os aliados entraram em Nápoles em 1º de outubro. Suas forças então continuaram em direção ao norte, mas foram contidas pela retaguarda alemã. Houve um debate no lado alemão sobre se deviam basear suas defesas no norte da Itália e fazer com que os aliados lutassem pelo país inteiro. Foi decidido que a última opção, a de Kesselring, prevaleceria. Os numerosos rios da Itália ajudaram na estratégia de Kesselring. As chuvas de outono começaram a atrasar os aliados. As condições pioravam conforme o inverno se aproximava. Finalmente, no final de novembro de 1943, os aliados se confrontaram com as defesas preparadas na linha Gustav. Esta linha cruzava o país a quase 120 quilômetros de Roma. Montgomery pretendia passar por ela ao seu lado leste. Mas após uma dura batalha para capturar Ortona, o 8º Exército, agora exausto, foi forçado a parar. A estratégia de Kesselring estava começando a mostrar resultados. Desesperados para chegar a Roma, os aliados decidiram isolar os alemães na área de Monte Cassino e depois contornar a linha Gustav através de um desembarque anfíbio em Anzio, a 90 quilômetros da sua retaguarda. Isso foi feito a despeito dos planos prévios de transferir a maior parte dos veículos anfíbios para a Grã-Bretanha, em preparação para a invasão de 1944 através do canal. Em 22 de janeiro de 1944, o agora familiar prelúdio de bombardeio naval cobria a aproximação dos veículos de desembarque na costa. As tropas de assalto foram rapidamente desembarcadas. Os alemães foram tomados de surpresa e não conseguiram evitar que os aliados consolidassem sua posição em Anzio. Esses veículos anfíbios com rodas, conhecidos como Ducks,
permitiam que os soldados desembarcassem sem molhar os pés. Logo, armas pesadas e suprimentos foram desembarcados. Mas enquanto a força aliada na cabeça de praia rapidamente aumentava, nenhum esforço foi feito para capitalizar o sucesso inicial dos desembarques, avançando para o interior. Enquanto isso, na frente principal, a força expedicionária francesa do general Alphonse Juin recebeu a tarefa de atacar o alto complexo montanhoso de Monte Cassino. Ele iniciou seu ataque 2 dias após o desembarque em Oslo. A inatividade aliada em Oslo deu aos alemães tempo para redistribuir suas forças de modo a erradicar a cabeça de praia. Em 16 de fevereiro, eles lançaram o primeiro de uma série de furiosos contra-ataques. Logo, os aliados estavam sob intensa pressão e o futuro da cabeça de praia foi colocado em dúvida. Os alemães mantiveram a pressão por 2 semanas e meia. Eles infligiram mais de